Este assunto, convidei Bruno Marques, comentarista, analista político. Seja bem-vindo, Bruno. O Bruno que tem a página Trocando em Miúdos, né, Bruno? Tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. E entende muito desse assunto, vai poder compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente hoje para a gente analisar algumas questões. Por exemplo, hoje está sendo esperado, pode até ser anulado, né, o julgamento de 2 vereadores aqui da cidade, vereador Elvis dos Brinquedos e também Ronaldinho Cruvinel, que podem até mesmo ter os mandatos cassados, né, pela justiça. Por quê, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, turma boa da TV Sucesso. É uma honra estar aqui no canal oficial da democracia brasileira. A gente sabe que a Band tem tradição nos debates políticos e a TV Sucesso também fazendo parte dessa história tão bonita da TV Bandeirantes. Essa história do Ronaldinho e do Elvis é referente à eleição de 2020, onde a chapa do PSB não cumpriu os requisitos da cota de gênero. Ou seja, uma candidata, ela se filiou ao partido, ela saiu como candidata, mas ela teve um voto somente na eleição passada e ela estava fazendo campanha nas suas redes sociais para outra candidatura. Então, ficou configurado ali, conforme ali, condenação de primeiro grau, conforme ali o juiz disse, configurou uma candidatura laranja, o que pode acarretar a cassação inteira da chapa, a anulação total dos votos do PSB e, consequentemente, a cassação desses 2 vereadores por conta desse erro da confecção da montagem da chapa, que geralmente quem monta a chapa de partido político é a presidência do partido. Mas como vai anular todos os votos do PSB, o coeficiente eleitoral da cidade pode diminuir e mais vereadores também poderão ser impactados com essa decisão. Então automaticamente pode acontecer aí um quebra-cabeça e algumas pessoas que não têm a ver com a situação, né, de outros partidos, mas que indiretamente têm por conta da contagem dos votos e até mesmo do coeficiente eleitoral. E aí abalar outras pessoas também que poderiam perder esse mandato. Sim, porque você vai tirar os votos do PSB da contagem. Com isso, vai diminuir o número do coeficiente eleitoral e tem que ser feita uma nova recontagem e ver quem vai ser os novos 21 vereadores para esses 6 meses restantes aí de legislatura aí da Câmara Municipal de Rio Verde. Dá para a gente ter noção, Bruno, mais ou menos de quantos vereadores poderiam perder esse mandato aí? Analistas dizem de 5 a 6 vereadores poderão deixar os seus cargos. Um nome grande. Número grande, uma mexida muito grande, num período pré-eleitoral. Imagine só a confusão que vai acontecer na cabeça dos pré-candidatos que estão aí pleiteando seus cargos novamente e na cabeça do eleitor também essa situação. E alguns desses pré-candidatos aí, que às vezes estão buscando a reeleição, podem ter atrapalhado a vida. Por outro lado, alguns que estejam ali nessa pré-candidatura a vereador ou não, podem entrar no meio também em 6 meses. Sim, no caso, se o Ronaldinho e o Elvis forem cassados, a gente já tem a noção de que o Marlos Marques, do PP, poderá assumir a cadeira e também o pastor da Igreja Universal, Marcos Gomes, também poderá assumir a outra cadeira. Se eles assumem a cadeira nesses 6 meses, eles têm condições suficientes aí para mostrar aí o seu trabalho e, com certeza, agariar mais votos e conquistar mais eleitores para continuar no parlamento. Mas parece que para esse julgamento que está previsto para hoje, parece que tem novidades, né? Um advogado do vereador Elvis, ele apresentou um atestado, né, de médico, problemas com dengue, e ele pleiteou fazer a defesa oral no tribunal. Conforme com esse problema de saúde, ele pediu para o juiz marcar uma nova data para esse julgamento. Até então a gente não teve informação se o juiz acatou ou não esse pedido do advogado. A defesa, você acha que pode trabalhar aí tentando prorrogar isso aí para o período eleitoral, onde já não poderia ser mais julgado? Pela que a gente conversou com alguns colegas advogados, eles dizem que o tribunal trabalha com a pauta do mês. Se o juiz acatar o atestado, esse julgamento poderá ser marcado para um próximo mês, para um mês subsequente. Se condenado no mês subsequente, eles têm o direito de recorrer no TSE, recorrer no cargo. Recorrendo no cargo, esse recurso no TSE poderá ser julgado somente pós as eleições. E aí não mudaria para o pleito eleitoral? Talvez não impactaria nas eleições, que talvez geraria aí um burburinho, tanto no pré-candidato como na cabeça do eleitor. Mas também, por outro lado, né, Bruno, fica aí um alerta para as chapas que já estão se montando, visando as eleições deste ano, né? A importância desse coeficiente eleitoral, da questão das cotas para as mulheres, que tem um percentual já considerável ali para ser acatado. A responsabilidade da montagem de chapa ali é do presidente do partido, mas
todos os pré-candidatos têm que acompanhar e têm que fiscalizar se o seu colega está cumprindo os requisitos de campanha ou não, se estão fazendo as suas campanhas de forma correta ou não, porque lá na frente, caso eleitos, eles poderão ser prejudicados também. Aí a soma dos fatores não vai importar quem que cometeu o erro. Quem não está junto ali é um quebra-cabeça que vai derrubando peça por peça ali, acaba que se perde no meio do caminho. Ô Bruno, aproveitando a sua presença aqui, eu queria que você fizesse uma análise com a gente. Estamos aí essa semana iniciando a partir de amanhã uma série de entrevistas com os pré-candidatos, né? Amanhã, a partir de 1h da tarde, vamos estar no quadro Eleições 2024, recebendo o pré-candidato do PL, Lissau Vieira. Na quarta-feira, Carlos Cabral, pré-candidato do PSB, vai estar com a gente. Na quinta-feira, o Wellington Carrijo, pré-candidato do MDB. E na sexta-feira, Oswaldo Fonseca, pré-candidato do Republicanos. Fechando, na segunda-feira, dia 24, Daniel Câmara, pré-candidato do Novo. Vão estar todos tendo aqui o tempo de 15 minutos para expressar aí o porquê de, neste momento, ter sido tomada essa decisão de serem pré-candidatos à Prefeitura de Rio Verde. E aí se vem, neste momento, muitas perguntas, né? Até que ponto que podemos ter digamos, convergência de candidatos para candidatos? A gente tem aí candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, candidatos apoiado pelo atual prefeito Paulo do Vale e outras forças políticas também, como o ex-governador Marconi Perillo, apoiando, por exemplo, a candidatura de Oswaldo Fonseca, a pré-candidatura. De que forma que isso aí pode influenciar, na sua opinião, para as eleições de outubro? A gente pode observar que esses desenhos, desses apoios construídos agora nessas eleições de 2024, eles visam nada mais, nada menos que 2026. O Jair Bolsonaro, por exemplo, ele tem um projeto junto com o Partido Liberal de fazer 1000 prefeitos em todo o Brasil. Então, para fortalecer a marca do bolsonarismo e, consequentemente, também fortalecer o PL. Só que o bolsonarismo em Rio Verde, ele está dividido em 4 grupos. Tanto o grupo do atual prefeito também apoiou o Bolsonaro a candidata à presidência, como também Oswaldo também, que declaradamente é bolsonarista, e Daniel Câmara, que ele surgiu graças a um cisma do grupo do PL, que não concordando com a chegada de Lissauer ao partido, procuraram um partido novo e lançaram ali a pré-candidatura do Daniel Câmara. O que se destoa do bolsonarismo em Rio Verde é Carlos Cabral, que hoje ele está costurando uma aliança com a federação que elegeu o presidente Lula presidente do Brasil, e o PT poderá indicar o vice do Carlos Cabral nessa situação. Seria um candidato da esquerda. Candidato da esquerda. O governador Marconi Perillo apoia Oswaldo Fonseca Júnior, que tem grandes chances de ser eleito prefeito de Rio Verde, pontua muito bem nas pesquisas internas, porque as pesquisas ainda não podem ser divulgadas, porque são pesquisas feitas pelos partidos políticos, mas Marconi quer fazer o prefeito de Rio Verde com o intuito de enfraquecer Paulo do Vale, que poderá ser um problema para ele a nível de Estado, caso que o Paulo poderá concorrer tanto ao Senado, como também a governador ou a vice-governador, e poderá enfrentar o Tucano lá em 2026. Mas aí a grande pergunta, né? Porque a gente tem aí uma aprovação do atual prefeito Paulo do Vale, uma aprovação muito alta. E há quem diga que o nome que ele indicar se torna o grande favorito por conta dessa questão. Essa transposição de votos aí, tanto a nível municipal, de Paulo do Vale, e ao mesmo tempo situações como de próprio Jair Bolsonaro, Marconi Perillo, Ronaldo Caiado, Lula, até que ponto que esses votos podem servirem realmente de fato para fazer um diferencial aí, e se esses eleitores desses nomes que a gente citou pensam dessa forma também. O que eu acharia interessante que as pesquisas colocassem no questionário é quem você votaria apoiado por quem? Se o principal padrinho político é Bolsonaro, é Lula, é Paulo do Vale, é isso que as pesquisas vão dizer. Mas o eleitor vai ficar bem atento. Eu acho que a aprovação do Paulo tende a se transferir um percentual de aprovação, como também tem gente que aprova a gestão do ex-governador Marconi Perillo, como aprova também a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Mas a questão do bolsonarismo em Rio Verde, como eu disse, eles estão fragmentados em 4 pré-candidaturas, enquanto Carlos Cabral está sozinho e soberano na esquerda. Jair Bolsonaro teve 60% dos votos aqui no segundo turno, aqui em Rio Verde. Lula teve um pouco mais de 35% dos votos, quase 40% dos votos aqui na cidade de Rio Verde. Se o bolsonarismo fragmentar em 4 e Carlos conseguiu o apoio integral da esquerda em Rio Verde, Carlos Cabral poderá ser surpresa dessas eleições de 2024.
Essa divisão aí, você até ressaltou essa questão aí da direita, né? Essa divisão de percentuais aí, podemos dizer assim, envolvendo candidatos da direita. E principalmente essa divisão de nomes fortes da oposição, você acha que coloca a situação como favorita para as eleições? Coloca, porque tem a questão da máquina pública, o apoio político. Grandes políticos, como pré-candidatos a vereadores, compõem o grupo do pré-candidato Wellington Carrijo, então ele tem musculatura, tanto estrutura financeira como estrutura partidária. Existem outras candidaturas que têm um ou outro. Uma candidatura tem a estrutura financeira, ou outra só tem a estrutura popular de base. Então eu acho que a questão de conciliar estrutura financeira com máquina pública, com estrutura de apoio político e estrutura popular, coloca o candidato da base governista na frente. Agora tem um ponto que você chamou a atenção aí, Bruno, pode até ficar aqui na 1 aqui, e que chama a atenção também, que é a questão da última eleição, o atual prefeito Paulo do Vale ter apoiado Jair Bolsonaro, né, nas eleições. Ele até gravou vídeos pedindo voto para Jair Bolsonaro. Agora tem essa questão do ex-presidente estar apoiando um lado e o atual prefeito apoiando o outro. E os dois são benquistos aqui na região. Que vai pesar mais, na sua opinião? O municipalismo ali, a força de Paulo do Vale ou a força de Jair Bolsonaro? Até porque nesse momento estamos tratando de eleição municipal. Eu acho que a disputa nacional, ela tem uma influência na cidade? Tem sim, a gente não pode negar isso. Mas eu acho que a realidade do município, conhecer as dores do município, conhecer a realidade da cidade, ela vai pesar muito mais. Então eu acredito que o eleitor vai levar muito em conta essa proximidade com as questões e com os status aqui em relação às situações do cotidiano do povo. Relembrando também, há uma programação, porque o presidente estadual do PL, o Wilder Moraes, é pré-candidato a governador. Se Ronaldo Caiado sai do governo do estado, candidato à presidência da República, Daniel Vilela será governador por 6 meses e pleiteará também a reeleição. Há uma disputa também em Rio Verde entre Wilder Moraes e também Daniel Vilela, nas figuras de Wellington Carrijo e de Lissauer Vieira. E ainda tem um outro agregador nessa história toda, que é os bastidores que estão cotando aí Paulo do Vale para ser vice de Daniel Vilela, né? Muito grande, muita possibilidade do atual prefeito Rio Verde ser vice de Daniel Vilela, uma chapa pura do Sudoeste, eu acho muito difícil. Mas também o Paulo poderá pleitear tanto o cargo de senador como o cargo de deputado federal, ou por que não pleitear também o cargo aí de governador, porque a União Brasil terá candidato à presidência da República. Não há certeza que o MDB nacional vai apoiar Ronaldo Caiado à presidência da República. Se esse embole acontecer, eu não duvido nada que o Caiado lance um candidato da União Brasil aqui, e esse candidato poderá ser Paulo do Vale. Interessante, né? Por isso que serve o nosso quadro de Olho na Política, que vai estar sempre trazendo essas informações, análise dos bastidores, de uma forma muito imparcial e esclarecendo os fatos. Então toda semana a gente vai ter o quadro de Olho na Política com essas informações que com certeza interessa a todos nós. Obrigado, Bruno Marques, pelos esclarecimentos, pela participação. Eu que agradeço, Rômulo, agradeço também ao Grupo Sucesso e a Bandeirantes, que é o canal da democracia, muito orgulhoso de estar aqui. E esse ano, 2024, nós vamos estar fazendo a cobertura completa também das eleições. Inclusive, já temos data marcada para o início das nossas entrevistas com os pré-candidatos. A partir de amanhã, 1h da tarde, nosso primeiro entrevistado, Lissauer Vieira, pré-candidato pelo PL, na terça-feira. Na quarta-feira, será a vez de Carlos Cabral, do PSB, pré-candidato do PSB. Na quinta-feira, o Wellington Carrijo, pré-candidato do MDB. Na sexta-feira, será a vez do pré-candidato do Republicanos, Oswaldo Fonseca. E encerra na segunda-feira com o Daniel Câmara, pré-candidato do Novo, fechando aí a série com os 5 pré-candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Dia 8 de agosto, vamos ter um debate entre os pré-candidatos a vice, né, da Prefeitura de Rio Verde, e no dia 14 de setembro, dentro da Feira Sudoespo, como todos os anos que acontece a feira, já é tradicional, vamos realizar o debate entre os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Além disso, vamos ter também 2 séries de entrevistas, uma na penúltima semana com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde e uma outra na encerramento da primeira quinzena, início da segunda quinzena de julho, com os pré-candidatos a vice, que também vão estar comigo aqui no nosso estúdio.
Além disso, iremos realizar também entrevistas com os candidatos de Mineiros, Itumbiara e da cidade de Santa Helena. De olho na política no Band Cidade.